Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Érica Mimi, estou aqui para deixar mais uma vez uma palavra de Deus para o teu coração. Essa palavra se encontra no livro de Números, capítulo de número 13, versículo 25, que diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Essa passagem, ela fala do momento que o povo de Israel estão próximo a adquirir, a conquistar a terra de Canaã, que é a terra que Deus havia prometido ao povo ao saírem do Egito. E o Senhor ele deu uma ordenança para Moisés, que enviasse 12 espias para subir aquela terra, para que fizesse um relatório daquela terra. E o relatório que Moisés estava a pedir era o relatório para ver se a terra era boa, quem habitava naquela terra, se era fraco, forte, pouco, muito povo, se a terra era uma terra produtiva, se tinha árvores ou não. Então era um relatório completo que eles teriam que dar da terra de Canaã, aqueles 12 espias. E a palavra diz aqui que eles voltaram, com 40 dias, eles voltaram ao povo e trouxeram o diagnóstico, o relatório daquela terra de Canaã. A terra que mana leite e mel, que era a promessa de Deus para o povo de Israel. E quando eles voltam com aquele relatório, a Bíblia vai dizer que 10 espias, foram 12, 10 espias ali, eles começam a dizer: a terra é boa, a terra é agradável, a terra é frutífera, a terra é produtiva, é uma terra realmente que mana leite e mel. Só que a palavra também vai dizer que ao mesmo tempo que eles estão falando de coisas boas daquela terra, eles começam a infamar a terra de Canaã. E eles começam a dizer, mas tem um problema, é uma terra que tem gigantes, e aos olhos dos moradores daquela terra nós somos como gafanhotos. Então eles estão colocando diante do povo agora, ao mesmo tempo que entra aquela coisa gostosa de vamos alcançar a promessa, ao mesmo tempo o medo começa a entrar no coração do povo. E quando o medo começa a entrar, a Bíblia diz que o povo chega num determinado momento deles dizerem: precisamos voltar para o Egito, porque a gente não vai conquistar essa terra, a gente não vai conseguir entrar nesta terra. Então você vê que algo que estava tão perto do alcance do povo de Israel vai se distanciar por causa da murmuração, vai se distanciar por causa dos questionamentos. Olha como é forte isso. Começaram a questionar e se esquecem que Deus é maravilhoso, é poderoso e é Deus quem tinha até ali conduzido eles, e o Deus que estava com a mão forte sobre eles, que tirou o povo do Egito, que estava ali sobre a vida deles, era o mesmo Deus que iria lançá-los na terra de Canaã, independente se tinha gigante ou não, porque com Deus nós somos sempre mais fortes. Mas aqueles 10 espias começam a infamar aquela terra, e o povo começa a entrar em desespero, em medo, olhando e dizendo: vamos voltar para o Egito, morreríamos no Egito, não tinha problema. Nos trouxe, Moisés para o deserto para morrer aqui. Olha que coisa forte. A murmuração tomou conta de algo que era para ser festivo, de algo que era para ser alegre. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué, diante daquela situação, o que ele faz? Ele rasga suas vestes junto com Caleb, que foram os 2 espias que conseguiram fazer a diferença e entenderam o propósito do Senhor, e Josué ali, eles rasgando as suas vestes com Caleb ali, horrorizado pela forma que o povo estava tratando daquilo que Deus estava dando para o povo. No versículo 7, Josué diz assim: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então Josué ele fica tão triste em ver a posição do povo de questionamento, de murmuração, de começar a reclamar
do que eles ouviram daqueles 10 espias, que Josué diz assim: calma aí, a terra é boa, é uma promessa de Deus para nós, mas tem um segredo, o Senhor vai ter que se agradar da gente, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra em herança. Josué, ele traz o segredo para aquele povo. Josué, ele traz um despertamento para aquele povo. Josué agora vai olhar para aquele povo e dizer assim: como é que nós queremos receber a promessa de Deus se nós ouvimos as boas novas e por causa de uns percalços no caminho, a gente já começa a achar que Deus não vai fazer ou que Deus não vai realizar? E aí, trazendo isso para a minha vida e para a tua vida, quantas vezes nós não fazemos dessa forma? Quantas das vezes o Senhor está falando: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou agir na tua vida, eu vou transformar, eu vou libertar, eu vou mudar, eu vou concretizar os projetos, e no momento que nós passamos pela dificuldade, a gente se esquece do que o Senhor tem falado. A gente se esquece facilmente do que o Senhor tem prometido. Josué disse para aquele povo: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Independente se tem gigante lá ou não, independente se tem homens sanguinários lá ou não, é uma promessa nossa, é uma promessa de Deus para nós. Então aquele povo, eles dão ouvido para 10 espias que infamaram a terra, mas tem 2 homens dizendo que foram também lá observar a terra da promessa, a terra de Canaã, e que estão dizendo: a terra é nossa. Caleb, em um determinado momento, disse: vamos subir animosamente, coragem, força, fé, vamos, determinado, a terra é nossa. Então o Senhor, Ele me chama a atenção para isso, porque nos dias de hoje, quantas vezes eu e você perdemos as bênçãos do Senhor porque questionamos, porque murmuramos, ou porque está demorando, ou porque Deus não está fazendo, ou porque não está chegando no tempo que a gente quer que seja feito, quando na verdade tudo é no tempo do Senhor. A murmuração desse povo resultou em não entrarem na terra da promessa. A murmuração desse povo resultou em não alcançarem o que Deus havia prometido, a não ser Caleb e Josué, que conseguiram fazer a diferença. Então eu convido você nesta hora: faça a diferença. Murmurador não entra na terra de Canaã. A tua murmuração não vai adiantar de nada. A tua reclamação não vai adiantar de nada. Procure fazer com que o Senhor se agrade de você. Procure obedecer a palavra do Senhor. Procure fazer com que o Espírito Santo de Deus, ele olhe para a tua vida e ele veja em você os frutos a cada dia do Espírito Santo brotando dentro de você. Porque é isso que vai fazer a diferença. Josué se levantou. Josué ficou muito chateado com aquela situação. Porque Josué acreditava. Josué tinha uma perspectiva de vencedor. E eu quero te dizer, tenha essa perspectiva de vencedor, de vitorioso, daquele que olha para o Senhor e diz: se o Senhor me prometeu, a bênção é minha. Se o Senhor me prometeu, a vitória é minha. Se o Senhor me prometeu, eu vou viver a promessa, porque é isso que faz toda a diferença. Josué teve posicionamento de fé, e é esse posicionamento que Deus requer da gente. Posicionamento de homens, de mulheres que confiam verdadeiramente no Senhor, que buscam a cada dia agradar ao Senhor, porque agradando o coração de Deus, com certeza você pede, recebe, busca, encontra, bate, a porta se abre. É isso que Deus quer fazer na tua vida. E o desejo do meu coração é que você fique firme. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas procure fazer com que o Senhor se agrade de você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e a tua família, Deus abençoe o teu ministério. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe ela aí. Tem muitas pessoas precisando ouvir esta palavra, receber esta mensagem de Deus para os corações. Se inscreva, ative aí o sininho, para quando vier novas mensagens, você seja notificado e abençoado pela palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, fica firme.